Fala galera, beleza? Orlando Lima aqui. Nesta aula eu quero falar sobre grupo repetidor. E a gente vai aproveitar e dar uma olhada rapidamente assim aqui no meu aplicativo que eu criei para a produção de formulários, certo? Um aplicativo desenvolvido para a criação de formulários. E daí, ao passo que eu vou demonstrando como eu fiz, eu também quero falar sobre especificamente sobre este elemento muito importante que é o grupo repetidor. Dando sequência às nossas aulas, que eu estou mostrando a Bubble por dentro, com bastante cuidado nos detalhes para que você venha, juntamente comigo, explorar essa ferramenta e se tornar, quem sabe, um especialista nela, né? Tudo depende de você. É uma ferramenta que possui um grande potencial, como já venho mostrando em outros vídeos, mas que nesse universo do desenvolvimento no code a gente tem muitas outras possibilidades. Então, se você quiser se especializar na Bubble, este canal aqui é para você. Então, deixa o like e compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito. Então, vamos lá, né? Galera, eu quero mostrar a vocês aqui o seguinte. Eu criei um aplicativo para a criação de formulários. Esse aplicativo foi desenvolvido para isso. Então, aqui, ó, eu adiciono perguntas, eu adiciono alternativas, certo? Posso gerenciar aqui, ó, qual é a pergunta que tem a resposta correta, a alternativa correta, na verdade. E daí, a visão do meu usuário é a seguinte, ó, ele vai responder ao teste e depois vai ver o resultado dele, ok? Então é um aplicativo simples, porém o porquê eu estou mostrando ele aqui? Porque a gente consegue aprender sobre grupo repetidor de forma bem didática, e porque assim ele utiliza um conceito de grupo repetidor do básico ao avançado. Vamos ver isso na prática. Então eu tenho aqui um grupo repetidor, como você pode ver, chamado de pergunta. Esse grupo repetidor pergunta, ele busca, então ele faz a busca por todas as perguntas de forma irrestrita. Só que eu tenho aqui um grupo chamado de alternativas, que ele busca as alternativas da pergunta que volta aqui da pesquisa de todas as perguntas. As alternativas da busca, né? Da pergunta, da tabela pergunta. Então, você pode me perguntar, então como é que funciona essa questão aí da busca dos itens que você coloca numa tabela, né? Então, quando você tem deixa eu ver aqui, uma página de teste, essa página é YouTube, né? Vamos aqui. Vou te explicar como é que funciona basicamente as coisas aqui, dentro deste elemento chamado de grupo repetidor. Então, você tem aqui, ó, vamos lá, você tem um elemento, ele se classifica como container, né? Então, se você vir aqui na parte dos containers, você vai conseguir achar ele, ó, grupo repetidor. Eu coloquei o elemento na tela, isso a gente já aprendeu, né? Aqui é tudo visual, a gente se arrasta e solta. E daí, nós temos um erro que já aparece após a gente inserir o grupo repetidor na tela. Que erro é esse? O conteúdo está vazio. E aqui não é um erro, está amarelo, é um alerta. Certo? O tipo de conteúdo deste grupo repetidor tem que ser apontado, referenciado. E o data source, que é a busca, certo? Os dados que eu vou buscar deste conteúdo, ele aqui está amarelo, está em atenção, porque você pode ou não listá-los neste primeiro momento. Então, quando você quer buscar no seu banco de dados, aqui em Data, alguns itens e elencá-los em uma lista, você usa o grupo repetidor. Vamos criar uma tabela. Então, minha tabela é o seguinte. Tabela, teste, tabela. Então, eu criei a minha tabela. Nesta tabela, eu posso colocar campos. Então, eu vou colocar aqui, ó, item, que é um texto. Criei. Eu poderia inserir vários outros formatos. Eu poderia inserir imagem, número, yes ou no. Então, o que eu quisesse trabalhar de conteúdo, que eu quisesse trabalhar, que eu quisesse armazenar num banco de dados. Porque eu vou armazenar assim, ó, numa forma de lista. Então, eu tenho aqui minha tabela, certo? E o item vai ficar aqui, ó, em uma forma de lista. Então, o primeiro item, index 1, vai aparecer aqui, item A, index 2, item B. Eu estou falando item, mas aí é A, B, C, mas você vai colocar o dado que você quiser. Vamos pensar aqui que é um texto, né? Então poderia ser qualquer texto. Capítulo de um livro, um parágrafo de um livro,
um texto simples, um texto maior, números, não importa. Que sejam caracteres, né? Do tipo texto. E daí nós temos a tabela criada e a gente tem o nosso grupo repetidor. E agora eu quero vincular uma coisa a outra. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, o tipo de conteúdo é o meu teste tabela, já busquei aqui, ó. Então o erro já sumiu. Por que eu posso deixar isso em branco? Porque eu posso passar os dados. Aí em outra aula a gente vai aprender como passar dados de uma tabela para outra, de um elemento para outro, certo? Então, se eu quiser exibir esses dados que eu criei na tabela, eu tenho que buscar os dados. Se eu quiser exibir eles sem buscar os dados, eu tenho que passar os dados, certo? Então, se atente a isso agora, neste momento. O que a gente vai fazer? A gente vai vincular este conteúdo aos dados dele. Então, a gente vem aqui em Data Source, ó, clica e faz uma busca, ó, do access for. Faz uma busca onde? Na tabela que eu acabei de criar, tabela teste. E o que eu quero? Eu quero trazer todos os itens de forma irrestrita. E agora a gente vai aprender uma coisa interessante. Se eu quiser filtrar estes itens por alguma variável que eu criei no meu banco de dados, eu posso. Por exemplo, eu vou criar uma variável aqui. Dentro de data types, dentro da tabela testes, eu vou criar a variável, seguinte variável, visível. Eu quero dizer que esse conteúdo é visível sim ou não. Então eu coloco visível yes ou no. Observe que é uma variável, certo? Sempre vai ser sim ou não. Então ele nasce, quando eu crio um item, ele nasce como não, visível não. Mas eu posso modificá-los. E dentro do grupo repetidor, eu posso fazer o filtro. Ou seja, eu posso buscar todos os conteúdos da tabela, todos os itens, que o visível seja igual assim. Então eu estou fazendo um filtro dentro do campo, certo? Eu falei variável, mas é dentro de um campo. Não deixa de ser uma variável porque trata-se de uma escolha, né? O melhor conceito não seria de variável, porque variável a gente vai ver de outra forma, o que a gente chama de custom states, certo? Esse aqui seria mesmo um filtro dentro do campo. A gente busca todos os itens e faz esse filtro aqui, ó, para os itens que estão visíveis sim. Então isso é muito interessante porque a gente vai receber uma lista filtrada. Então a gente já busca e faz o filtro aqui, ok? Beleza, então aqui só vai aparecer os itens que visível se for sim. Então o grupo repetidor, ele está na tela. Eu já inseri o conteúdo nele, já inseri o data source nele. Agora eu vou inserir um elemento visual para que eu possa ver este item dentro do grupo repetidor. Então eu joguei um texto na tela. Eu vou mudar a cor dele aqui para preto. Deixa eu tirar aqui essa câmera do meio. Então vai ser aqui, ó. Apareceu Edit Me. Por que Edit Me? Porque não tem conteúdo vinculado ainda. Ele é apenas um texto estático. Então se eu der um refresh na página, você vai ver que você vai observar que o meu grupo repetidor nem aparece, porque não tem conteúdo nele ainda. Mas eu vou colocar um botão para criar o conteúdo dele. Tirar isso aqui da frente de novo. Colocar um botão. Esse botão aqui de cima foi da aula anterior, certo? Então eu não vou mexer com ele. Então deixa esse botão que a gente vai usar agora, esse azul. Então vai ser assim, adicionar item. Item. Então quando eu clicar neste adicionar item, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o workflow, vou criar um item. Data thing, create item. Criar um novo negócio, uma nova coisa, né? No banco de dados. E essa nova coisa vai ser o quê? Vai ser uma coisa na tabela teste. E o campo que eu tenho lá é item visível. Então eu vou dizer que o item vai se chamar, vai ser aqui um texto estático, mas vai se chamar teste. E o campo visível vai ser sim, ele nasceria como não, mas vai ser sim, certo? Então o que acontece? Toda vez que eu clicar neste botão, adicionar item, eu já criei um item aqui, ó. Vou clicar de novo, ó. Outro item, tá vendo? Só que está aparecendo duplicado, né? Edit me. Por quê? Não existe, como eu falei, nenhum dado dinâmico vinculado. Aí, para eu vincular um dado dinâmico a essa lista, que busca coisas na tabela teste,
eu tenho que clicar no texto, clicar em Edit, clicar neste botãozinho azul e vir aqui, ó, Corrente Cell, tabela teste e escolher o campo Data Fields, item. Agora sim. Agora eu vou estar criando com o nome teste. Ah, mas continua duplicado o mesmo nome teste. Sim, porque eu dentro do workflow aqui, ó, eu disse que o item era teste. Mas se eu quiser transformar esse item em dinâmico, eu preciso vincular ele a um campo de formulário. E é para isso que a gente utiliza os inputs. Então eu venho aqui, ó, em elementos de inputs, ó, inputs forms, busco o input, jogo na tela. E agora eu vou dizer o seguinte, ó, que este input aqui, ele servirá, este input aqui, eu posso aqui até dar uma formatada nele melhor para ele aparecer na tela. Este input aqui, ele servirá como o texto que eu vou inserir no meu grupo repetidor, quando eu clicar no botão adicionar. Então, abrindo o workflow do botão adicionar, agora, esse item não vai ser mais estático, ele vai ser dinâmico. Então, eu clico nele e procuro aquele input lá, o input A, e coloco o valor dele, para ser o valor que eu quero apresentar no grupo repetidor. Aí agora, o que eu escrever no input aparecerá aqui no grupo repetidor. Vamos lá, vamos testar. Então, esse é teste 2. Não está aparecendo nada aqui, mas está digitado. Ó. Isso aqui é somente por causa da cor. Eu vou até ajeitar isso rapidamente. A cor aqui do texto dentro do input está branco. A gente quer uma cor escura, certo? A gente pode até mudar também a cor do placeholder para uma cor mais escura. E mudar o texto do placeholder para digite aqui. Aí agora, o que vai acontecer? Então, quando eu clicar em digite aqui, eu começo a digitar. Ó, teste 1. Então, adicionei item. Não aconteceu nada. Na verdade, aconteceu. Mas aqui está mostrando apenas 4 itens no meu grupo repetidor. Então, a gente tem que aprender mais uma coisa sobre o grupo repetidor. O grupo repetidor é formado por linhas e colunas. Então, temos colunas, uma coluna e 4 linhas. Para eu exibir todos os itens da lista, eu removo essa condição aqui, ó, número fixo de linhas. Então, ao remover o número fixo de linhas, vão aparecer todos os itens do meu grupo repetidor. Então, eu vou só dar refresh na página. E agora, o teste 1 já está aqui. Agora, eu vou colocar o teste 2, adicionei item, e assim, ó, eu vou criando a minha lista dentro do grupo repetidor. Então, voltando aqui para o meu aplicativo de formulário. O que eu fiz aqui? Tem uma parte mais avançada que agora que eu vou explicar. Como é que eu consegui criar perguntas? Então, aqui é uma lista de perguntas e uma lista de alternativas. Observe que uma coisa está vinculada à outra. Então, como é que eu faço isso? Se você pensou, usa 2 grupos repetidores, você acertou. Parabéns. Então, eu vou ter que utilizar 2 grupos repetidores para poder criar este efeito aqui, ó, em que eu tenho perguntas e tenho respostas. E uma coisa está vinculada à outra, certo? Então, se a gente analisar aqui o meu banco de dados, na parte de formulários, deixa eu buscar aqui o formulário, a gente vai ver que tem o formulário, tem o título, o subtítulo, a URL do formulário e se a resposta está visível ou não. Nada demais, né? Mas a partir das perguntas do formulário, eu já tenho aqui, ó, ao formulário que ele se refere. Então, eu tenho um formulário criado e estas perguntas se referem a este formulário. Então, toda vez que eu criar perguntas dentro de um formulário, eu estou vinculando as duas coisas, certo? Alternativas. É uma lista de alternativas dentro de perguntas. E se a gente pesquisar aqui alternativas, eu tenho a pergunta a qual a alternativa se refere e o texto da alternativa, e se ela é correta ou não. E se a gente pesquisar aqui, ó, respostas, eu tenho a alternativa correta, né? Eu tenho a resposta do usuário, que é para eu poder fazer a comparação, que agora eu vou mostrar como eu faço, a pergunta da resposta correta e o formulário a que ele se refere. Então,
A chave de tudo, que nós chamamos de chave primária, é este formulário aqui, que ele aparece em todas as tabelas, certo? E ele vira chave estrangeira dentro das tabelas que são vinculadas a ele. Então, o que nós temos? Se nós viermos aqui em formulários, você vai ver que depois do form create tem perguntas teste. Este é o nome do formulário que eu criei. Então, toda pergunta que eu criar aqui em perguntas teste vai se referir a este formulário. Todas as respostas respondidas neste perguntas teste vai se referir a este formulário. E assim eu consigo vincular as coisas, tudo bem? Então, voltando para o nosso exemplo de teste aqui. Então, a gente está aqui no nosso banco. Se eu quisesse vincular este item a outra tabela, vamos lá, item, eu vou criar uma tabela chamada preços. Então, eu vou criar uma nova tabela aqui. Eu tenho teste tabela, teste aula do YouTube. Eu vou criar mais uma tabela teste, preços, para colocar preços naqueles itens de forma vinculativa, para que a gente possa exibir um grupo repetidor dentro do outro. Aí eu encerro essa aula de grupo repetidor, porque daí você já viu tudo. Como exibir, como criar os itens, como vincular uma tabela a outra, para que a gente possa mostrar vários grupos repetidores aninhados, certo? Então, criando aqui, ó, teste preços, uma nova tabela. E para que eu vincule este teste preços a esta tabela aqui, que tem os itens, eu devo fazer o seguinte. Então, teste preços vai ter o preço, né? Que é um número. E ele vai se referir à tabela teste tabela, né? Que eu posso pesquisar aqui, ó, teste tabela, que é uma tabela. Então, aqui eu tenho... Aqui, ó, na visão aqui de lista, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho o preço, que vai ser um número, e tenho a tabela que esse preço se refere ao item que esse preço se refere, dentro da tabela teste, entendeu? Então, como é que eu faço isso? Vamos lá. Para dar um exemplo prático. Então, nós temos aqui, ó, os itens, e agora eu quero exibir dentro desses itens, eu vou colocar apenas, deixa eu ver, duas linhas, para a gente poder trabalhar bem, dentro desse grupo repetidor, que eu vou chamar RG teste, tabela teste, que é aquela tabela que tem os itens. E agora eu quero colocar mais um grupo repetidor, repeating group container, dentro desse grupo repetidor aqui. E agora eu vou deixar ele apenas com uma linha e vou fazer a seguinte busca. Busque todos os testes preços, né? Aí eu vou buscar de novo, ó, a tabela, o conteúdo dela. O tipo eu já selecionei, agora eu vou buscar o conteúdo dela. Olha. Eu posso fazer assim, ó, dessa forma que eu estou fazendo, ó, fazendo outra busca, né? Teste preço de novo. E aqui é onde vem o pulo do gato, a sacada. Cuja tabela seja igual, ó, à tabela, a linha que pertence a essa tabela, aos itens que pertencem a essa tabela, certo? Então, daí, agora, quando eu criar um preço para o item, eu crio vinculando a... Quando eu criar um preço, eu crio vinculando ao item, certo? Então, vamos lá. Digamos, vou dar só um exemplo bem direto. Eu estou aqui em preços. Então, eu vou criar uma nova entrada. Ó. Eu vou dizer que o preço é R$ 23,00 e a tabela é esta tabela aqui. O que eu estou dizendo? Para ficar melhor, aqui você está vendo o único ID, né? Você não consegue entender bem o que é isso e não é visualmente amigável. Mas se você vier aqui em Primary Fields, você pode buscar por teste, tabela, e em vez de único ID, você bota o nome do item. Aqui, ó, item. Deixa eu tirar aqui da frente. Item. Salva. Daí, ó, teste 1, certo? Se eu criasse um novo item chamado teste 2, eu poderia, se eu tivesse um novo preço, um preço de 25, eu poderia vincular ele ao teste 2. Eu vou excluir esses outros testes aqui, ó, eu entrei no banco de dados, só para que a gente tenha noção do que está acontecendo lá. Não ficarmos perdidos com tanta informação.
E eu deixei vinculado apenas o teste 1 e 2, né? Então, vai dar para testar bem. Tá aqui os preços, ó. Preço vinculado à tabela teste 1 e 2 e a lista teste 1 e 2, se é visível sim. Então, o que nós temos aqui? Aqui aconteceu a mesma coisa, não tem um elemento para que a gente possa exibi-lo na tela, então um elemento visual. Então, eu vou colocar um texto para exibir o preço, dentro daquele outro grupo repetidor. Então, tá aqui o texto, eu vou apenas trocar aqui a cor dele para preto e vou fazê-lo pegar a referência dinâmica dos dados dinâmicos. Então, o teste preço vai ser igual ao preço. Ok? Ele pode aqui ser até menorzinho, né? Ele está muito, muito grande. Posso aqui reduzir o tamanho dele. Esse outro aqui também, né? Então, beleza. Então, galera, ó. Feito isso, a gente já pode dar um preview para ver o que de fato está acontecendo. Se vinculou mesmo de forma correta. Então, pronto. Ó. Teste 1, o preço é 25. Teste 2, o preço é 23. E teste 2, o preço é 25. Então, se você vier no banco de dados, em preços, você vai ver justamente isso. Ó. Teste 1, preço é 23, teste 2, preço é 25. Teste 2, 25, teste 1, 23. Então, galera, vinculou corretamente. Então, é assim que a gente faz essa vinculação de grupos repetidores alinhados. Então, espero que você tenha gostado desta aula. Se gostou, deixa o like, compartilha este vídeo e não esquece de se inscrever. Fortalecer o nosso canal e se precisar de uma ajuda especializada em Bubble, pode me contactar aqui. Eu deixei o meu e-mail na descrição do vídeo para que a gente possa firmar uma parceria, beleza? Tamo junto e até mais.